seja muito bem-vindo ao Planeta Mulher. Hoje temos aqui 3 temas e os 3 vão te deixar coladinhos aqui conosco. Vamos falar sobre alimentação infantil, sobre a paixão das mulheres pelos sapatos e sabe o que mais? Nós vamos falar sobre traição. Você já foi traído? Não? Ou você não sabe? Uma pesquisa mundial revela que menos de 20% das pessoas traídas descobrem essa traição. E só quem já foi traído sabe o que é a dor, a humilhação, a rejeição e o medo de ser trocado. A traição não escolhe cor, raça, nem condição social. Pode nos bater à porta a qualquer momento. Ninguém mesmo está livre. A psicóloga Sônia Pavão e a socióloga Tânia Ferreira vieram hoje falar sobre esse fantasma, a traição. Olá meninas, olá, boa tarde. Olá, boa tarde, Claudina. É um prazer estar aqui novamente contigo para falar desse tema tão polêmico. Muito polêmico, não é, Tânia? Verdade. E assusta. E assusta. É até um tema que assusta a falar um bocadinho nele, mas penso que a gente vai desmistificar aqui algumas coisas e antes de começarmos a falar da traição, como vamos falar de sapatos, quero realmente fazer referência aos sapatos lindos. Muito lindo, não é? Adoro sapatos, então esse é um tema para daqui a pouco. Vamos começar com um tema então mais sério, não é? Conta pra gente então, por que as pessoas traem? A traição é uma quebra de um compromisso. Sim. E as pessoas traem por diversos motivos. Podem trair por serem imaturas emocionalmente. O que é que isso quer dizer? Pode ser uma pessoa até cronologicamente mais adulta, por exemplo, pode ter 60, 70 anos e ser emocionalmente imatura. Isto quer dizer o quê? Que ela tem comportamentos que são disfuncionais na idade adulta e que depois levam à quebra do compromisso. Por outro lado, as pessoas podem também ter necessidades insatisfeitas. Quando chegaram a constituir aquela relação, havia um complemento, não. E este complemento deixou de existir, então as necessidades da pessoa agora ficam insatisfeitas. Por outro lado, podem ter também uma comunicação deficiente entre os membros que compõem o casal. Pode haver também essa comunicação deficiente, o que é que não permite? Não permite a resolução de problemas. Sim. Nas minhas pesquisas eu vi uma coisa interessante, que falou assim, não há desculpas, mas há motivos. Você concorda com isso, Tânia? Pois eu vou ter que discordar, Claudinho. Porque efetivamente, por exemplo, a terapeuta conjugal, Esther Perel, ela afirma que não há... Muitas vezes nós associamos e colocamos as motivações nas frustrações com o próprio casamento, ou a relação, ou com o parceiro. E o que acontece é que, na maioria das vezes, tem a ver com relações individuais. Não tem a ver nem com o meu parceiro, nem tem a ver com o meu relacionamento. Tem a ver com a busca do meu próprio conhecimento. Saber um bocadinho mais sobre mim. Portanto, muitas vezes essas razões foram apontadas pela Sónia e, com todo o sentido, acabam por servir muitas vezes como desculpas para nós próprios nos darmos o cartão verde da traição. E vocês acham que essa traição, que as pessoas quando traem, elas já têm algum tempo que elas andam buscando isso ou isso é algo intrínseco nelas? É intrínseco. Nós sabemos que das 5.000 espécies de mamíferos que existem, apenas 3 a 5% são monogâmicas. Nós não somos monogâmicos, nós não estamos nesses 3 a 5%, portanto nós nos enquadramos nos 95, 97% de espécies que não são monogâmicas. E por isso mesmo é uma tendência natural, é um ímpeto natural. É um dado assustador. Exatamente. Ou seja, foi o que nós falamos aqui, o que eu falei aqui no início. Ninguém está livre disso. Mas será que existe alguma forma da gente buscar essa fidelidade do nosso parceiro, se é isso que nós queremos? Porque eu penso que o formato que está na nossa sociedade hoje, a maior parte das pessoas querem é fidelidade. Sim, mas acontece já que não tem como fugir, pelo menos administrar. Acontece que quem ama pode trair, e então aí temos um problema, não é? E as pessoas, embora queiram a fidelidade, a infidelidade acontece sem elas esperarem. Com certeza. Surge e a pessoa não controla. E podemos ver em vários sites, agora mesmo, Second Love, vários sites de infidelidade. O que é que acontece? E o que é que distingue estes sites da traição normal, que surgiu e a pessoa não planeou? É que nestes sites a pessoa tem a intenção de trair, senão não ia lá.
E quando acontece cotidianamente, assim, no dia a dia, a pessoa não tem essa intenção e surgiu, aconteceu. Surgiu e aconteceu. E essa é Já é uma grande diferença, porque agora é planejado. Exatamente, há uma intenção. Queria só acrescentar aqui que, efetivamente, se é planeado e se há propaganda de, olha, conseguimos arranjar um ambiente propício a que possa ter, realizar a sua fantasia, realizar o seu desejo. Se existe a oferta disso, é porque existe procura. Com certeza. Exatamente. Não é? Inclusive, e os homens é quem mais procuram, segundo os estudos, os homens é quem mais procuram. E aí gostava também mais uma será vez... que isso não é um mito? Mas não, eu penso que é um mito, Sónia. Eu peço desculpa, mas penso realmente que é um mito. E eu vou explicar porquê. As estatísticas, o que é que fazem? Vão inquirir as pessoas, vão entrevistar as pessoas. E como socialmente é muito mais permitido ao homem ser traidor e não à mulher, é muito mais facilmente a mulher mente ao ser inquirida. E o homem admite até pela situação dos amigos. Mesmo que seja um inquérito anónimo. Está tão reprimido na mulher a traição, que até mesmo sendo questionada, ela é capaz de mentir e dizer que não, mesmo que o inquérito seja anónimo. Portanto, por isso, em relação a essas estatísticas, eu fico sempre um bocadinho indecisa e por isso penso que realmente é característica de ambos os sexos. Pode ser verdade, mas o que acontece nesses sites é que existem perfis. Sim. E maioritariamente são perfis masculinos, por isso esta estatística, o que a Tânia disse tem todo o sentido, mas acabam por afirmar que os homens também é que procuram mais. Talvez porque as mulheres também procuram outro tipo de objetivo quando se traem. Procuram mais o carinho ou serem apreciadas mais do que os homens. Porque o homem tem necessidade de se afirmar, por vezes, por sua insegurança. Já entramos nos motivos, não é? Natural, às vezes passa por períodos de insegurança e ter dois amores, o que é que lhe dá? Superioridade. E então ele sente-se apreciado por duas mulheres. Então é essa raiz. Queria só dizer aqui que... corroborando aquilo que a Sónia está a dizer, a mulher procura, se calhar, o flerte, o enamoramento, não é? Aquele preliminar E o homem, se calhar, deseja mais o ato sexual em si. Sim. Portanto, aqui realmente as características acabam por ser um bocadinho distintas. E como a monogamia não é uma coisa natural, é muito normal que hoje em dia os casais comecem a arranjar formas de diálogo e de abertura no relacionamento que permitam sair daquele conflito intrapessoal que eles vivem, que é o conflito entre a segurança e entre o desejo. Eu pretendo a segurança do meu casamento, mas eu também pretendo realizar o meu desejo de descobrir o outro, não é? De ter um diferente, a aventura. Não é? Da aventura. Curiosidade. A curiosidade, exatamente. E por isso mesmo esse conflito é latente. E essa forma de negociação, vamos estabelecer limites, renegociar. Isso faz com que o relacionamento se possa tornar mais aberto. E hoje falamos em outras coisas, falamos no próprio relacionamento aberto, que é isso mesmo. Eu tenho um parceiro, o parceiro que eu escolhi para a minha vida, mas nós temos uma abertura suficiente para saber que é permitido e que é possível ter relações sexuais com outros parceiros. Introduz-se também aqui um conceito novo, que é o conceito de poliamor. Do poliamor. Que varia um bocadinho aqui do conceito de relacionamento aberto. O poliamor já é uma forma mais assumida de viver a conjugalidade. Ou seja, em vez de ser o par, nós podemos ter 3 pessoas, 4 pessoas a coabitarem e a viverem como se fossem... Ou não, de repente podem... O que distingue aqui é que são sempre relacionamentos até podem ser estáveis e duradouros. Sim. Com mais do que uma pessoa, ao mesmo tempo. Mas agora nós voltamos de novo pela raiz e pela estrutura da pergunta. A traição. De repente, o poliamor já não se conjuga, já não se enquadra nessa situação. Não, que é a traição. A não. traição, se calhar, vocês podem até discutir isso e dizer melhor pra gente, pra quem tá lá em casa, inclusive, que é quando há aquela quebra da confiança. Traição é quebra da confiança. E eu gosto muito quando a Tânia começa a falar sobre novas negociações. Uma coisa é quando a pessoa sabe que o parceiro já tem outros interesses, que tem interesse, inclusive, em experimentar novas situações. Outra situação é quando está completamente inocente e começa a estar confiante, não é? Acredita que aquilo está tudo bem e, de repente, a pessoa parte para novas aventuras e está sendo enganado. Se a pessoa sente realmente está... Porque o que acontece é que muitas vezes nós podemos estar num casamento extremamente bem-sucedido. Casamento, enamoramento, namoro, seja o que for. Numa relação extremamente bem-sucedida. E, efetivamente, o meu parceiro satisfaz-me em pleno.
no campo sexual, no campo familiar, no campo pessoal. Eu estou completamente satisfeita com aquele parceiro. Mas isso não significa que eu não tenha desejo, que não tenha apelo por uma outra pessoa. Claro. E se isso existe, mas se eu tenho esse amor pelo meu companheiro, eu não devo nunca trair, não é? O que é que eu devo fazer? Dialogar, negociar. Sim. E realmente mostrar esta minha vontade. E se calhar até do outro lado também existe. Com certeza. É o tal poder da comunicação. Sim. Vai permitir que isso aconteça. Isso já acontece, inclusive, em certas sociedades, como, por exemplo, nas sociedades do Oriente Médio, onde existem a poligamia, não é? Onde os maridos podem ter várias mulheres, existe uma certa negociação e não é que elas não sofram, mas existe aquela possibilidade de viverem todas juntas e ter uma negociação ali. Portanto, vamos pegar agora para o caso português. O que é que os casais portugueses têm feito? Começam também a proliferar, não é? As casas de swing, por exemplo. Sim. Os casais começam a frequentar casas de swing, já existem algumas no continente. Também começa-se a falar, começa a estabelecer algumas regras em relação aos homenagens, portanto, começa a haver uma abertura sexual muito maior, de forma que possam satisfazer também esses desejos sem chegar à traição. Sim. Existe agora uma outra situação que eu acho muito complicada de responder, mas vamos colocar aqui para debatermos. Uma pessoa que decide trair e que vai nesses sites e a outra pessoa jamais fica sabendo, que é o caso dessa pesquisa, onde menos de 20% das pessoas é que ficam sabendo. E de repente uma amiga, um conhecido sabe dessa situação. Como é que a pessoa deve lidar? Essa terceira pessoa conta sobre essa traição? Não conta? Isso? O que vocês pensam sobre isso? O que vocês acham sobre isso? Já que a fonte principal dessa discussão nossa é o sofrimento que traz a traição. Realmente a traição traz muito sofrimento e traz muitas emoções negativas, ou seja, traz a culpa de dois lados. De quem trai também se sente culpado. Sim. Por isso se dá o afastamento. A pessoa afasta-se da família, mais propriamente da família da mulher e dos amigos. Há um afastamento, porque ele se sente culpado da traição. Mesmo que a mulher não saiba, ou o homem, que está a ser vítima de traição. Por outro lado, a pessoa que é traída e que sabe, causa-lhe sofrimento. Porquê? Porque ela é rejeitada, é trocada e ninguém se sente bem ao ser rejeitada, ao ver que outra pessoa é melhor. Exatamente. Do que a própria pessoa que está a ser traída. Claro. Isso faz com que ela tenha também uma baixa autoestima e sinta-se desvalorizada perante a outra que lhe é superior. Ou seja, vai haver aqui uma balança entre o contar e o não contar, porque vai gerar sempre sofrimento. Okay. Mas eu acho que se for uma pessoa que realmente gosta da outra pessoa, talvez deva contar. Se for um caso gravíssimo, se não for, eu acho que se a pessoa se sente bem, não é? Não lhe deve contar. Se o casamento ainda tiver fundamento, ainda poder harmoniosamente, se aquilo foi só insignificante, acho que não se deve contar. A Tânia está super pensativa. O que será que vem ali? Isso faz-me lembrar um bocadinho a questão, às vezes, do traidor contar ao traído. Não é que cometeu o adultério. Para se sentir bem, não é? E muitas vezes esse contar é contar de forma egoísta, é contar porque quer libertar esse peso de culpa. E isso deixa realmente a pessoa que foi traída, a vítima, numa situação muito complicada. Porque é um conflito. É um conflito muito grande. E ele foi muito bom, ele contou para mim, eu perdoo ou não perdoo. E avulta realmente a vítima, não é? E neste caso, o que é que ela faz? Ela começa a lutar num conflito muito grande entre o orgulho, não é? Exatamente. E entre aquilo que é o casamento. Bem, e o que é que eu tenho que pensar aqui? Eu vou sucumbir àquilo que é o meu orgulho, àquilo que a sociedade dita como é certo, agora nunca mais, não deves refazer a tua vida, se ele traiu uma vez, vai-te trair mais vezes. Ou devo realmente pensar nos frutos do meu casamento, no sucesso do meu casamento, e se esse casamento me faz feliz, porquê é que eu não hei de perdoar? Eu fico aqui nesta luta, eu fico aqui neste dilema. Portanto, por isso eu percebo aquilo que a Sónia está a dizer de será que deve-se contar sempre? Não sei, depende de muitas circunstâncias, depende de muitas situações. Okay. E aí nós já caímos numa outra situação que eu acho muito séria também, que é a sociedade também cria determinadas situações que as pessoas sofrem mais. Existe uma pressão de todas as pessoas que vivem. De repente aquela mulher até poderia superar aquela traição, ou aquele homem, depende. Mas como há toda uma situação de pessoas que vivem ao seu redor, não é? E que fazem aquela pressão e a vergonha de ter sido traído, porque vivemos num ambiente
que na verdade isso a pesquisa mostra, há traição. A traição existe. Somos seres que não somos monogâmicos, como a Tânia também falou, mas ao mesmo tempo, se vamos, a sociedade cria essa situação em que A sociedade tem que criar essa situação, porquê? Para fazer valer a monogamia. sim, Não é? que é o controle, é uma que forma de controle. E porquê é que surge a monogamia? A monogamia surge porque era necessário colocar ordem na sociedade. Era necessário parar com a promiscuidade, não é? Era necessário abrandar ou parar com os nascimentos, com as natalidades bastardas. Era preciso também um controle, uma mitigação da disseminação das doenças sexualmente transmissíveis. E é necessário também começar a dar alguma estabilidade às crianças para serem criadas num lar onde reconhecessem efetivamente quem é que eram os seus pais, não é? Os seus progenitores. E por isso mesmo surge a monogamia. Mas como nós não somos seres monogâmicos, começa a surgir aqui também esses inputs todos de moralidade. De moralidade, não é outra coisa. De moralidade que nos fazem retrair numa decisão destas de traição, não é? E são esses ímpetos e esses inputs todos que nos fazem realmente refriar o desejo. Que leva a tal montanha de emoções, porque a pessoa sabe o que é socialmente aceito e correto e depois tem o seu impulso que é quase inato e tem que o satisfazer. E então fica aqui nesse duelo sem saber se há de seguir o socialmente aceito, se há de seguir o que sente. Claro. Então dá-se aqui quase um conflito muito, muito intenso. Se calhar a negação de uma traição, conseguir realmente não trair e levar o casamento durante anos e anos, como por exemplo nós vemos várias pessoas e vários casais fazendo 50 anos de casamento e chegar lá de repente sem uma traição, deve ser muito difícil, mas acredito que aconteça muito também. Mas deve ser a prova real do amor, não é? Da superação do dia a dia, da superação até mesmo biológica, porque deve ser uma coisa muito difícil de administrar. Claro, porque há adaptações, há negociações que possibilitam que as rotinas se vão adaptando às próprias pessoas. Dependendo da faixa etária, há sempre adaptações, negociações, os gostos mudam e há também haver adaptações entre o casal. E acho que se isso é conseguido, se esse clima de harmonia e de esperança é conseguido, aí conseguem chegar aos 50 anos de casados. Porquê? Porque houve diálogo, houve partilha, houve negociação. E houve valores acima até do que o próprio... Sim, houve uma reflexão construtiva do próprio casal que estabeleceu estas normas desde o início e que depois essas normas foram adaptadas ao longo dos anos. Tem uma série de palavras que estão conjugadas sempre a esse tema. O ciúme, a insegurança e tem uma também que é o desejo. A Tânia tem uma historinha interessante para falar para a gente sobre o desejo, que é sobre o prato da comida. Bem, quer compartilhar conosco? Claro que sim. Bem, eu acho muito interessante fazer aqui uma analogia, não é? Isso tem a ver com o quê? Nós podemos estar realmente num casamento, num relacionamento bem sucedido e podemos ter vontade, não é? Desejo de até experimentar alguma coisa diferente. O que acontece é que imaginemos que numa determinada sociedade nós chegávamos à nossa adultez e diziam-nos assim, agora vocês têm que escolher um prato que vai-vos acompanhar até o resto da vossa vida e vocês só podem comer aquilo que vocês escolherem. Portanto, e essa será a vossa refeição até aos vossos últimos dias. Eu escolho o meu prato e todos os dias aquele prato é mais saboroso, porque eu consegui ganhar ali a mestria do cozinhar. Eu vou arranjando temperos novos, vou temperando de maneira diferente e o meu prato está cada vez mais saboroso. E todos os dias eu estou desejosa para o comer. Mas, de vez em quando, olho para aquilo que o vizinho está a comer e parece-me também extremamente apetitoso. E a questão aqui é essa, é a segurança do prato que eu sei que está confeccionado e que todos os dias é muito saboroso e a luta pelo desejo de talvez até experimentar o prato do vizinho também parece muito bom. Embora tenha feito a escolha. Embora ter feito a escolha e ter a certeza absoluta que é a escolha que eu quero para o resto da vida. Olha, então vamos terminar o assunto e nós vamos fazer agora um resumo geral de tudo. O ser humano não é monogâmico. No entanto, vivemos numa sociedade onde nos orienta a ser monogâmicos. E no momento em que todos nós decidimos e compartilhamos isso com nossos parceiros da monogamia, nós temos que cumprir esse acordo. E a partir do momento que a gente não aceitar, então teria que entrar aí o que a Sônia falou e falou muito bem também, que é uma renegociação. Concordam com isso ou não?
Eu concordo plenamente. Eu também concordo. Eu acho que é o ponto base para uma harmonia, para ter esperança nos relacionamentos, é a negociação, a adaptação, a crítica construtiva, o diálogo, e isso é a base de tudo. Então, se partimos dessa raiz, então teremos um casamento que vai durar ao longo de muitos anos. Claudinha, porque uma coisa que eu acho muito importante e que as pessoas às vezes tendem a esquecer-se é que, apesar de termos escolhido um companheiro para a vida, nós somos nós próprios. Claro. Nós somos a nossa individualidade. É muito importante manter a nossa individualidade. É muito importante também mantermos a nossa satisfação pessoal. E por isso mesmo a negociação é sempre muito bem-vinda. E se eu começo a ter ímpetos muito fortes, e se eu começo a ter aqueles desejos que penso que já estão incontroláveis, não vamos pensar no caminho da traição, vamos pensar no caminho do diálogo. Vamos falar com o nosso companheiro, vamos sentar com o nosso companheiro, vamos abrir o nosso coração e vamos mostrar quais são as nossas vontades. Até pode ser que haja receptividade do outro lado, e se houver, é uma boa forma dos dois conseguirem viver também a sua individualidade. E existe uma outra situação. Hoje nós vivemos uma sociedade muito mais aberta do que antigamente, onde as mulheres não tinham opção de separação, não tinham opção de sequer diálogo, não é? Mesmo a sexualidade da mulher era uma situação completamente diferente. E hoje a mulher pode estar mais próxima também do marido e falar e tudo. Ou seja, existem vários caminhos para essa temática, não é? Sim, sem dúvida. Agora a última pergunta para vocês realmente terminar o programa. Sônia, primeiro. Você acredita que é possível viver durante 50 anos sem uma traição? Eu penso que sim, que é possível. Embora não seja natural, eu acho que é possível, porque é a tal negociação, é a tal adaptação, é o tal diálogo que existe. Sobretudo porque as pessoas adaptam-se umas às outras. Sim. E se houver uma boa estrutura emocional também, de partilha de emoções, de sentimentos, acho que isso vai ajudar a que o casamento prolongue. Só queria deixar aqui um ressalvo. É que se alguém em casa, agora nessa altura, soube que foi traída ou está a viver uma situação dessas, que não se culpa a si própria, que não coloque as culpas em si, que não se destrua a si própria. Claro. Embora seja devastadora, a culpa não é da pessoa que é traída, que não ponha a sua autoestima para baixo, que se eleve, porque tem a certeza que tem coisas muito boas e que se tem que centrar nelas. E com certeza, se aquela pessoa a traiu, foi porque não merecia o quanto boa é aquela pessoa. Claro, faltou algo ali naquele... Exatamente. É só assim. A Tânia. Só queria reforçar aqui mais uma vez, e concordo com o que a Sónia disse, só não concordo com a parte final, assim, discordo ligeiramente. Discordo ligeiramente porquê? Porque quem trai pode amar a pessoa com quem está de forma infindável e não tem mesmo nada a ver com outra pessoa, tem a ver só consigo próprio. Portanto, não tem mesmo nada a ver com o outro. E era só isso que queria aqui também salvaguardar. Muitas vezes a traição não tem a ver com frustrações no casamento. Aliás, a maioria das vezes não tem a ver sequer com essas frustrações no casamento, nem com o parceiro. Exatamente, mas o que eu queria dizer com isso, e só para terminar, para ficar bem entendido, é que pode não ter nada a ver com a Tânia diz, eu concordo, mas a pessoa que é traída, que pode estar tão frágil, que culpabiliza-se a si própria, mas que não tem nada a ver com ela, mas ela própria acha que sim. E tem que dar o passo e conseguir consciencializar-se que não, que a culpa não é sua. Meninas, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui no Planeta Mulher, Obrigada tratando desse assunto que é tão sério e é tão polêmico, não é? Sem dúvida. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada. Até a próxima, Claudinha. E você, o que acha da traição? Pense nisso essa semana. Obrigada, até já. Qual a mulher não é apaixonada por sapatos? Qual menina nunca sonhou em ter um sapatinho de cristal como aqueles dos contos de fada? Muito mais do que consumismo, os sapatos fazem parte da vida das mulheres. Olha, e acredite, especialistas defendem, eles podem salvar a autoestima feminina. Para desvendar este mistério, eu estou aqui com Alessandra Valente. Vamos falar sobre sapatos, que eu adoro também, Alessandra. Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito bem. Muito obrigada por ter vindo aqui ao Planeta Mulher falar sobre esse assunto que eu acho que 99% das mulheres gostam. Você também gosta? É um prazer estar aqui e eu adoro, não é? E só de olhar aqui e ver todas essas verdadeiras obras de arte, que mulher não fica fascinada, não é? Que mulher não se derrete
com um salto todo trabalhado, uma cor exótica, não é? É difícil. Todas que passaram por aqui ficaram com os olhos brilhando, não foi? Pois é, não tem como, não Estão todas ali, nem foram embora, estão todas olhando os sapatos. Pois, engraçado é que é tudo de salto alto. Tem algumas até não gostam de usar salto alto, mas não conseguem ficar indiferentes a isso, não é? É uma coisa que chama atenção. É verdade. Que realmente é o brilho que brilha para nós, não é? A Alessandra trabalhou muito tempo com os sapatos no Brasil e aqui também. Foi gerente de uma loja. E o primeiro impulso da mulher quando vê um sapato, qual é? É essa paixão? Eu acho que é a paixão, em primeiro lugar. Eu acho que depois, no decorrer da compra em si, daquela, não é, de pensar se é isso mesmo que eu preciso ou não, mas eu acho que o que nos chama, o que nos faz brilhar os olhos é mesmo a gente olhar e dizer: fogo, era tudo isso que eu queria, não é? Independente daquela questão de se é confortável, se aquilo realmente vai de encontro ao que nós temos em casa, não é? Mas eu acho que sim, que é mesmo esse fascínio de olhar e querer aquilo para colocar nos pés. Sim. E de repente as pessoas olham um sapato, nem tem necessidade, mas começa a pensar: mas algum dia eu vou precisar desse sapato. Sim, com certeza. Muita gente compra mesmo por esse impulso, não é? Porque achou bonito, porque quis, e de repente chega em casa e vê que é uma mulher que tem filhos e que vai ter que correr de um lado para o outro, que de repente comprou um salto altíssimo e que não vai poder sair numa calçada portuguesa, não é? Que não favorece nada aos saltos. Ter que sair correndo de um lado para o outro para levar o filho na escola e tal, e que de repente precisava era de uma Sabrina baixinha, confortável, que ela pudesse correr de um lado para o outro, mas enfim, o que chama atenção mesmo é o brilho, é o salto. Mas aí vem uma questão: a mulher, quando ela está com salto, ela se sente mais poderosa. Sim, com certeza. Ela se sente mais poderosa. Sim. E uma questão, Alessandra, de onde é que veio os saltos altos? De onde é que apareceu? Quem foi o santo ou a santa que criou esse sapato? É verdade. É engraçado que eu li que a Marilyn Monroe fez uma pergunta, né? Não sei de onde, não sei quem inventou o salto alto, mas as mulheres devem muito a essa pessoa. E na altura não existia o Google, né? Google. Senão ela ia lá pesquisar e ia saber. Mas quem inventou o salto alto foi Luís XIV, mas quem levou mesmo a fama foi Luís XV. E ele costumava esculpir cenas das batalhas no salto. No salto, porque ele era um homem baixinho e era chamado até de Rei Sol. Sim. E que pronto, queria aparecer, queria ficar elegante, queria ter status, não é? Porque o salto também nos dá isso, né? Além de dar elegância, além de dar um certo poder, né? Porque quando nós estamos em cima de um salto alto, nós sentimos poderosas, muito mais não é? Poderosas, com certeza. Um alongamento, uma elegância, pronto, é aquela sensação boa, não é? Por isso que chama salto alto e o salto baixo, não é? Eu acho que até o mesmo nome... não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas quem inventou foi mesmo Luís XIV. Luís XIV. E eles têm, engraçado, que houve um progresso muito grande, porque antes os sapatos tinham toda uma conotação de proteger os pés, mas hoje já se conjuga muito a beleza e também o conforto. Sim, por exemplo, que eu estou calçada, é muito confortável. Pois é extremamente confortável, porque eu acho que os estilistas estão mesmo em busca dessa coisa perfeita, dessa junção perfeita entre o equilíbrio, entre a beleza, o conforto, tudo para que as mulheres possam gozar de um salto alto mesmo muito bem, não é? E poderem se movimentar, porque as mulheres de hoje já são muito mais proativas, elas trabalham, cuidam dos filhos e tem que se movimentar com esse sapato. Sim, com certeza. E eu acho que assim, os pés, eles caminham, né? Eles nos levam, nos abrem caminhos. Claro. E nada melhor que abrir caminhos com poder, com elegância, com beleza, não é? Eu acho que isso traz também para a autoestima da mulher aquela sensação boa de que eu posso, eu consigo, não é? Claro. Sapatos altos também, desde que não seja muito alto, ele fortalece e tonifica também as pernas. Pois é. Dizem que um salto de até 5 centímetros é até considerado bom para a saúde, até fortalece a musculatura pélvica. Sim. E até ajuda em determinados problemas, como incontinência urinária. Sim. Enfim, é claro que as pessoas não podem abusar, não é? Nós temos um exemplo no mundo do cinema. Da moda e tudo.
de pessoas que abusaram muito, como é o caso da atriz, da Sarah Jessica Parker, que foi proibida mesmo de usar saltos, porque ela abusou tanto, que agora ela causou danos irreversíveis nos pés. Não conseguem mesmo, foi mesmo proibida de usar saltos. Ou seja, a que ponto também vai a loucura de certas mulheres, não é? Para poder estar em cima do salto. Do salto. Tem algumas, por exemplo, que não se importam com o conforto. Elas querem saber da beleza. Eu li uma pesquisa onde 90% das mulheres procuram conforto, mas menos de 30% é que escolhem pelo conforto. O resto é tudo mesmo pela beleza. Você tem uma história engraçada para falar pra gente sobre algumas pessoas que fazem aquelas loucuras para poder se adaptar melhor em cima dos saltos. Sim, como aplicação de botox e... Sim. É engraçado que eu vi essa pesquisa que nos Estados Unidos, algumas mulheres utilizam o botox no tornozelo, no calcanhar, no peito do pé, para poder amenizar a dor causada pelos sapatos, pelo salto alto, não é? Existem algumas mulheres que dizem até que é uma dor, um mal necessário, não é? Sim. Como, por exemplo, nós vamos tirar a sobrancelha, dói, nós vamos fazer uma depilação, dói, não é? Então, algumas mulheres vão a esse ponto de acharem que isso é um mal necessário, Sim. que elas sentirem dor nos pés, é um mal necessário. É um mal necessário. Para se sentirem realmente bem e com status. E por falar em status, existem tantos estilistas, como é o caso daquele Christian Louboutin, que é um gênio dos sapatos também, gênio. que é o da sola vermelha. Ele criou sapatos com solado vermelho. E as pessoas fazem realmente loucuras para ter. Por quê? Porque inclusive são caríssimos. É status. Eu li que na loja, quando ele abriu a loja em São Paulo, em um mês o estoque se esgotou. Por quê? Porque dava status ter um sapato Christian Louboutin com o solado vermelho. Sim. Até uma irlandesa fez o adesivo do vermelho para colocar na sola dos pés. Dos sapatos, para dar aquela sensação de status, de poder, para dizer, olha, que ela tem um Christian Louboutin. Afinal, ela é poderosa. Pois em todos os sentidos, não é? Pois é. A Alessandra trabalhou no Brasil muito tempo com os sapatos. E as brasileiras são realmente, assim, assumidamente apaixonadas por sapato. Mas você também tem uma experiência aqui em Portugal. O que você acha? É igual no Brasil? É mais? Ou isso é mesmo uma condição feminina? Eu acho que Portugal tem excelentes sapatos. Inclusive, até existem marcas que nem sequer 98% vai tudo para fora, é tudo para exportação. Eu acho que, não sei se mas algumas pessoas se calhar não sabem, mas sapatos portugueses, estilistas portugueses já colocaram os pezinhos lá nos Oscars, sabe? Mulheres já pisaram o tapete vermelho com sapatos portugueses. O caso do Luiz Onofre, por exemplo, que nós temos aqui alguns sapatos dele. Ele calça mulheres como Michelle Obama, como Letícia de Espanha, como Paris Hilton. Sim. Ou seja, o sapato português está hoje em dia extremamente no auge da moda. E no Brasil também conheço marcas que são uma coqueluche, que muitas pessoas adoram e amam e fazem loucuras por ele, como pessoas que, por exemplo, as meliceiras, que compram melissas só mesmo para guardar, para ficarem ali, para ficarem olhando. E tantas outras marcas, Arezzo, que eu trabalhei anos com Arezzo, que são sapatos fantásticos também, em termos de beleza, de conforto. Enfim, eu acho que nós temos assim muita coisa ao nosso dispor nesse campo, tanto no Brasil como aqui. Eu acho que é difícil dizer, é claro, a gente também é brasileiro, claro, e quer sempre também puxar para o nosso lado, mas eu, por acaso, sou fascinada pelo sapato português. Acho que tem estilistas fantásticos, Luiz Onofre, Miguel Vieira. E por falar nisso, você trouxe aqui alguns pra gente que estamos completamente apaixonados. Você quer falar pra gente um pouco sobre essa... E são tendências agora, não é? Para a nova estação. Sim. Esses sapatos, eles foram gentilmente cedidos pela senhora Amélia, da sapataria Encanto, e que me deixou trazer esse mimo aqui, não é? Que são praticamente verdadeiras obras de arte em termos de beleza, de elegância.
Pronto. E eu de acho conforto, que, porque esse negócio é super confortável você também. pode experimentar e sentir que realmente nós estamos a ver o salto e falar, olha, Claro. de repente é uma coisa que não é Super confortável, mas confortável. não, ele é super confortável e pronto, que mulher não quer calçar isso, não é? É impossível resistir. Só uma curiosidade, qual você gosta desses? Qual desses que você mais gosta? Vamos ver se é possível você responder isso. Ou é melhor perguntar qual que você não gosta? Olha, eu acho que eu gosto de todos. Mas, por acaso, achei interessante esse sapato. Por um detalhe, por ter verde e amarelo. Mas todos são lindos. Aquele é muito lindo também, São não é? muito bonitos. O verde e azul, não é? É muito lindo. Mas pronto, eu, infelizmente, não posso usar saltos desse tamanho. Infelizmente, Tem não. também algumas pessoas que têm problemas, não é? Sim, joanetes e mesmo em questão à altura. Eu tenho Sim. 1,76 m. Se eu coloco um salto desse tamanho, já viu. Vai ficar muito alto, Eu é vou parecer verdade. a Lady Gaga quando coloca aqueles saltos gigantes, que ela parece mais... Mas uma perna coloca um de pau. menorzinho. Pois é. tenho que me Administra o problema. apesar de ser uma apaixonada por sapatos, tenho que me conter. Não posso abusar. Muito bem. Alessandra, mesmo, muito obrigada por ter Eu vindo. que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Foi Espero ótimo. que volte outras vezes. Vamos falar sobre esse assunto e vários outros também. Tá bem? Tá Até bem, a próxima. Obrigada, até. Até já. Só quem é mãe sabe a dificuldade em ensinar as crianças a terem uma alimentação saudável. Incluir no cardápio frutas, verduras, legumes é sempre um problema. Pois saiba que montar uma mesa bem bonita pode ser um aliado para a solução desse problema. Joana Ferreira é consultora de etiqueta e está aqui no Planeta Mulher. Ela montou uma mesa especialmente para essa hora. O que essa menina me trouxe hoje? Eu hoje trouxe alimentação infantil. Muito A bem. decoração que se pode fazer no momento da alimentação do seu filho. Porque normalmente tem que se estimular a imaginação das crianças. Claro. E a hora de jantar é sempre aquela hora crítica. Sim. Ainda por cima, quando se tenta inserir novos alimentos, as crianças tendem sempre a fazer birra. Claro. E depois E os já passou pais... todo um dia cansado, cheio de atividade. Depois os pais também não ajudam, porque os próprios pais já tornam a hora de comer, já vão com aquela tensão, sabem que vai haver birra, vai haver choro. E então aquilo que eu trago hoje ao programa é tentar estimular a imaginação dos filhos. Claro. Indo buscar a banda desenhada que eles mais gostam, Sim. as princesas. A semana passada nós falamos exatamente sobre esse assunto. Falamos sobre obesidade infantil e sobre essa dificuldade em atrair as crianças, mas especificamente para comidas mais saudáveis, para alimentação mais saudável. E esse truque, então, é muito engraçado. Você trouxe coisas muito giras aqui. Trouxe das princesas, por Sim. exemplo, pode-se inserir, quer-se inserir elementos nutritivos na alimentação de uma criança. Fala-se das princesas, se ela quer ficar com uma princesa com os cabelos bonitos, tem que comer a cenoura. Motivar as crianças a terem o gosto de provar novos alimentos porque sabem que vão ficar como o desenho que eles mais gostam. Claro. Como a É ter princesa essa que eles referência. Exatamente, ter isso como referência. E ali tem para os meninos também. Exatamente. Tem o Cars para os meninos, Faísca McQueen. Também é tentar estimular a imaginação do filho. Tornar a hora de comer a hora divertida. E preços disso? Isso são coisas caras? Não são acessíveis. São Podem muito encontrar acessíveis? na Verde Chá. Sim. A Verde Chá tem uma nova parceria com a loja Abracadabra e temos desde o Mickey, das princesas, Faísca McQueen, temos muitas coisas. Sem dúvida é uma estratégia interessante. E agora, quando uma criança, não só com a banda desenhada, mas as próprias cores... Exatamente. Isso até é bom para estimular, lá está, na aprendizagem. Sim. Olhando para o individual, estimular a criança a dizer quantas princesas tens aqui. Isso vai abstraindo a criança daquela hora crítica, que para eles é crítica. Quantas princesas tens? Uma, duas, estimular também, saber se a criança se lembra dos nomes das princesas. Pronto, é estimular as crianças nesse sentido. Sim. Tem também uma outra estratégia que vamos comer tudo para ver o que está lá no fundo do prato. Exatamente. A sopa, por exemplo, Exatamente. tem muitas crianças que não gostam. Fazem birra na hora da sopa, é terrível. Sim. Nós falamos aqui também, a semana passada, que o momento mais crítico é quando vamos introduzir um novo alimento, né? Quando elas começam a ter que comer já os verdes especificamente. Exatamente. Nesse momento também isso é importante, Joana? É assim, as crianças são muito perspicazes. Sim. Se o pai já vai com aquela tensão, vou inserir um alimento novo, sentem vai tudo. ser horrível.
tem que ir à vontade, tem que brincar com o próprio filho. Aquilo é uma hora de diversão para o pai e para o filho. Por isso há que brincar, há que dizer, olha, tens as princesas no fundo, tens que comer a sopa toda para ver qual delas é que está aí. Tem que se brincar, tem que se levar a criança a ter aquele pensamento, ai, qual será a princesa? Será aquela que eu gosto mais? Tem que se interagir com a criança. Ok. Olha, então, muito obrigada. Adorei a dica de hoje e até a próxima semana, porque você está sempre aqui conosco no Planeta Mulher, não é? Muito obrigada, até mais, tenha uma ótima semana. Até o próximo Planeta Mulher, porque toda mulher é um planeta.